Oi gente, tudo bem? E hoje vamos falar um pouco de adoçante e açúcar. Qual o melhor? Existe um melhor? Primeiro vamos falar um pouco do adoçante, dos edulcorantes, que eles são comparados aos açúcares porque ele tem um sabor doce muito parecido. Esse sabor doce é muito parecido ao da sacarose, que é aquele açúcar de mesa que nós conhecemos. Existem diversos tipos de adoçantes e eles são divididos em adoçantes naturais e adoçantes artificiais. Dentre os adoçantes naturais, nós temos os adoçantes das famílias dos polióis, que são, por exemplo, o maltitol, o xilitol, o eritritol, o sorbitol. Esses adoçantes, eles têm uma característica que ele é bastante osmótico, então ele atrai bastante água para o lumen intestinal. Então isso pode aumentar as vezes que você vai ao banheiro. Então se você tem uma síndrome do intestino irritável, por exemplo, pode prejudicar, e aí você vai ao banheiro mais frequentemente. E dentre os outros adoçantes naturais, nós temos a polidestrose e a estévia, que é o mais recomendado nessa categoria para quem quer consumir adoçante, pois não tem um efeito tão adverso. Dentre os adoçantes artificiais, nós temos a sacarina, o acesulfame-K, o ciclamato, a sucralose e o aspartame. O aspartame ele não é indicado para quem tem fenilcetonúria e o ciclamato é um dos piores desses adoçantes artificiais que eu citei, porque está ligado ao aumento da incidência de câncer. Já na categoria dos açúcares, nós temos diversos açúcares. Nós temos açúcar de coco, mascavo, demerara, cristal e o refinado. Também tem outros tipos de açúcar, da beterraba e outros. Mas esses são os que nós mais consumimos e é o que o brasileiro mais conhece. Na gastronomia a gente aprende que o açúcar branquinho antigamente era considerado açúcar de rico, e já o açúcar mais escuro era considerado um açúcar não era tão valorizado. Porém, para você que não sabe, o açúcar, quanto mais branquinho ele for, mais ele passou pelos processos de industrialização. Por exemplo, o açúcar branquinho, refinado, que a maioria das pessoas almejam e querem na sua casa, é o pior deles, porque ele contém uma quantidade de micronutriente mínima, porque ele nesse processo de industrialização perde todos os nutrientes desse açúcar, e ele também é adicionado alguns químicos neles que não fazem bem para a saúde. Hoje aqui eu não vou descrever açúcar por açúcar e nem adoçante por adoçante. Hoje eu quero apenas comparar o que seria melhor, o açúcar ou o adoçante. Então, como na nutrição tudo depende, o adoçante seria mais indicado para um paciente diabético. Então você preferiria, se você é diabético, preferiria os adoçantes naturais, como por exemplo a estévia ou os da família dos polióis. Porém, você tem que avaliar se você tem ou não essa sensibilidade intestinal mais exacerbada. O açúcar, ele para uma pessoa que é diabética, talvez não seria tão interessante, e aí preferiria ficar com adoçante. O açúcar seria interessante para uma pessoa que não tem nenhuma doença, que mesmo a pessoa que quer emagrecer, ela pode consumir açúcar. O ideal é que ela não consumisse nenhum tipo de açúcar e nenhum tipo de adoçante. Mas isso tem que ser avaliado de forma individual. Outro ponto também muito importante para falar dos adoçantes é que estudos, todos eles feitos em ratos até agora, mostraram que ao consumir adoçante, qualquer um que seja, natural ou artificial, você ativa receptores no seu cérebro que enganam ele. Por exemplo, eu consumi um adoçante agora num cafezinho, então eu estou enganando o meu cérebro que eu estou consumindo açúcar. E isso depois causaria um efeito rebote, onde eu necessitaria consumir propriamente o açúcar. Então aumentaria minha fome após consumir esse adoçante. Então é uma avaliação que você deve fazer com você mesmo. Eu, por exemplo, não consigo consumir muito adoçante. Primeiro, que deixa um gosto muito residual na minha boca, e depois que aumenta um pouco a minha fome, mas isso não tem comprovação científica em humanos, mas tem em ratos. Então você tem que avaliar o que é melhor pra você. Eu falo pra você que se você é um paciente diabético ou você quer emagrecer, tenta usar o adoçante natural, ou tenta usar um pouquinho do adoçante natural se você quer emagrecer, um pouquinho do adoçante natural e um pouquinho do açúcar, e aí vai tentando diminuir essa quantidade tanto de adoçante quanto de açúcar
para chegar em um determinado momento que você não precise consumir nenhum açúcar, nenhum adoçante e você deixe-o para consumi-los em receitas, em ocasiões especiais. Por exemplo, se eu vou fazer um bolo, um mousse, algo assim, eu vou colocar um pouco de açúcar, um pouco de adoçante, vou misturar os dois. Então nada na nutrição e nada na vida que vem em excesso é saudável, tem que ter sempre um equilíbrio. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Ainda vou fazer um vídeo explicando sobre todos os tipos de açúcar e todos os tipos de adoçantes. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Não esquece de se inscrever no canal, curtir o vídeo e compartilhar se você gostou. Um grande beijo e até a próxima!